pessoal, mais um episódio, 17º episódio. 17º. Antes de começar, peraí que eu vou dar um recadinho. Ótimo. Gente, vai lá no YouTube, curte, comenta, não esquece. Ativa o sininho. Vou falar no início do vídeo. Falar no início do vídeo pra não... Não esquece, vocês gente, esquecerem. é muito importante. E no Instagram, no cortezinho, vai lá e comenta o amiguinho pra ver, né? Pessoal, hoje nós vamos falar de um assunto super interessante, complexo, mas necessário. Nós vamos falar do Setembro Amarelo. E a gente tomou cuidado, né? Nós trouxemos um convidado muito especial aqui hoje para falar sobre esse assunto, né, amiga? Isso. E ele vai explicar um pouquinho para nós. Eu tenho um monte de dúvidas em relação a esse setembro, a essas campanhas. Acho que é a dúvida de alguém de casa também. Seja bem-vindo, Daniel. Obrigado. Muito honrado de estar aqui, né? Essa oportunidade de poder falar sobre saúde mental, suicídio, esse assunto que quase ninguém comenta, né? Tem que ficar mais esperto, né? E, enfim, estou pronto. Que bom. Vamos lá. Daniel, de onde que você é? Fala um pouquinho da sua trajetória para nós. Eu em Goiânia eu estou 6 anos, mas na verdade eu nasci em Brasília, fiquei lá quando era criança, enfim. Então eu tenho uma trajetória de Rio de Janeiro, Minas Gerais e agora Goiás. E aqui que eu me formei em psicanalista. Legal. Aqui que esse Instituto Self me abraçou e me tornei professor lá. E agora também sou supervisor de grupos de supervisão de psicanálise e atendo também. Psicanalista clínico, né? Então você atende em Goiânia? Atendo em Goiânia presencialmente e online tem um paciente no Brasil todo e fora. Perfeito. Legal, Daniel. Então vamos lá. Daniel, o que é psicanálise? Nossa, falou da minha paixão. Peraí, deixa eu até me arrumar aqui. Ai. Psicanálise, né? Você até falou mais cedo, né? Quando sempre me perguntam sobre a psicanálise, por que eu fiz psicanálise? Na verdade, eu não sabia por que eu queria fazer psicanálise, né? Eu estava procurando alguma coisa para que eu pudesse entender o que eu ia fazer comigo. Eram muitas questões, questões muito complexas, eu não tinha com quem perguntar, né? E encontrei na psicanálise esse lugar onde eu podia me reconhecer e entender o que era isso do sofrimento do outro, que eu conseguia escutar, mas eu não tinha uma técnica, né? Eu ainda absorvia alguma coisa, mas eu percebia que as pessoas me procuravam para poder falar alguma coisa e eu conseguia sair bem depois. Eu falei, eu acho que isso aqui tem alguma coisa aqui, né? Mas eu não sabia de que maneira eu podia auxiliar as pessoas, né? E aí, dentro da psicanálise, que aí eu fui entendendo. Se você me perguntar daqui a 10 anos, de novo, por que eu entrei na psicanálise, eu ainda vou te responder que eu acho que é porque eu queria ver o que eu faria comigo, porque eu acho que eu estava deixando as pessoas fazerem comigo coisas demais. E hoje eu percebo que eu consigo auxiliar muitas pessoas nesse aspecto, mas na verdade elas que trabalham, né? Eu sou só a ponte, não sou a cura dessas pessoas, né? E a gente auxilia elas a encontrarem essas respostas nelas. Então, assim, isso aqui é um pedacinho do que é psicanálise, na verdade. Algumas pessoas perguntam até psicanálise, psicologia, a diferença, né? Mas a psicanálise, ela se utiliza do inconsciente para que você possa perceber e auxiliar no tratamento da pessoa, né? A psicologia, ela tem mais questões comportamentais, mais sociais, né? A psicanálise, ela entende que existem estruturas psíquicas e que em cima dessas estruturas psíquicas a gente consegue fazer alguma coisa, né? Não é algo da hipnose e psicanálise não tem nada a ver uma coisa com a outra. Apesar de no início da psicanálise ter passado pela hipnose para saber o que era, mas percebeu-se que, Freud falou, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, é mais trabalhoso, dá mais trabalho, porque você precisa do desejo do paciente, do desejo do analisando. É um profundo, né? Ele tem que querer. Não adianta eu estar totalmente disposto. Não acontece. A pessoa precisa estar disposta a perder. Quando a gente fala perder, não é fracassar, é perder aquela imagem, perder o medo, perder o que ela está segurando de fantasia, para poder chegar em algum outro lugar. E a gente vive de fantasias, então é bem complexo mesmo. Que legal. Daniel, acho importante a gente sinalizar aqui já, para todo mundo que está assistindo a gente, que esse episódio, né, foi um investimento
de uma empresa local aqui, né, que tem uma abrangência hoje até nacional, né, que é a LEDs Íntima. Opa. Eles estão com uma coleção incrível. Olha lá, gente, tá vendo que tem um negócio diferente ali na tela? E aí eles se preocupam, né, Isso. com esse assunto, com esse tema. É uma empresa, né, que tem se mostrado cada vez mais humana, inclusive ao se posicionar dessa sim. forma, né? Inclusive com os colaboradores, né? Eles Com certeza. se preocupam. Ok? Então esse episódio, estamos muito chiques, como sempre, está sendo patrocinado, né, E pela ali na nossa tela tá passando parceirona. a coleção nova, hein, gente? Olha que Linda, coleção. Lindo. Lindo, De lindo. rir. Vamos lá. Vamos lá. Vamos. E aí, já vamos direto ao ponto. Setembro Amarelo, prevenção, campanhas em relação ao suicídio, né? Eu já vou começar com uma pergunta Tá que ótimo. tá super Deixa eu fora até do me script, ajeitar mais aqui. mas eu até falei com a Ana, Ana, vou perguntar que eu acho bacana, é meu posicionamento e eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Tá, Daniel, no setembro todo mundo levanta a bandeira de falar sobre o suicídio, né? Essas campanhas, às vezes, será que não serve também Gatilho. de gatilho? Exato, você falou uma palavra interessante, de gatilho para, opa, suicídio, suicídio. Por que falar tanto nesse mês? É necessário, é bacana falar sobre isso? Realmente acontece esses gatilhos? O que você pensa sobre isso enquanto profissional? Ó, foi bom você perguntar isso, né? Porque isso, acho que essa pergunta, ela já diz muito do devemos falar ou não falar, o medo da morte, né? Falar do suicídio é incentivar as pessoas a cometerem um suicídio ou pensarem sobre, né? Na verdade, precisa se falar, mas talvez não dessa maneira, né? A pessoa que ela pensa em suicídio, ou ela cometeu, ou em algum momento aí, enfim, planejou alguma coisa nesse sentido, ela não pode ser vista como uma pessoa fraca. A gente já pensou assim, acredito, né? Uma pessoa fraca, que não sabe lidar com as questões mentais, mas na verdade esse é um pensamento que ele invade a mentalidade humana, né? A ideia de quero morrer, eu não aguento mais estar aqui, ou então, mas nesse sentido de todos nós sofremos. Então, qualquer pessoa em estado são, que eu digo, você não precisa ser aquele louco que a gente vê, daquele jeito, para que possa estar pensando em suicídio. É um momento específico que você, diante de uma dor, diante de um sofrimento ou um trauma, você não consegue lidar com aquilo. E você tenta cometer, né, o suicídio, a morte, ou tem um outro termo agora que eles estão utilizando, que agora eu não me recordo, mas qualquer pessoa pode ter esse acesso, em qualquer momento da sua vida. Você não consegue ver luz no fim do túnel. E eu creio, né, que a grande maioria das pessoas, né, elas tiveram algum momento da sua vida em que você pensou, eu acho que não tem saída, não tem lugar. E o suicídio, muitas das vezes, é para tentar diminuir a dor. Só que diminuindo a dor, vai-se a vida também, né? Não tem como diminuir a dor e ela voltar. É um caminho que não tem volta. Para algumas pessoas tem a tentativa e, né, e elas retornam, mas não cometem, né, não chegam ao sucesso do suicídio nesse sentido, mas é sempre ligado a uma dor insuportável. É um ato de desespero. Se ainda há desespero, é porque ainda há esperança. Pensa numa pessoa desesperada sobre uma tentativa onde ela está elaborando, ela ainda está querendo alguma coisa. E é bom pensar sobre isso, né? Porque aí a gente tira um pouco esse olhar da pessoa que tentou cometer e não conseguiu, ou então está pensando de que ela está enlouquecendo, ou que ela está perdida. Qualquer um de nós, em algum momento da nossa vida, já teve ou pensou alguma coisa em algum instante desse, não talvez de querer a morte, mas eu não consigo ver uma saída para isso. Algumas pessoas vão procurar esse lugar, outras vão procurar ajuda, vão falar sobre. Mas todo mundo passou por esse momento onde eu acho que não dou conta. O que eu faço agora? Ir ao ato, aí é uma outra questão, que aí depende da questão social, da questão financeira, de uma questão psíquica, do apoio familiar, das pessoas que estão próximas e do falar.
Tem circulado muito na internet alguma coisa falando assim, tem sinais, né? Os sinais para você perceber o suicídio. A pessoa ficou muito isolada, não fala muito e está muito triste. Mas e as pessoas que já são assim? Como é que vocês vão perceber isso, né? Então, na verdade, parece difícil, mas é simples, é você perceber o outro. No caso dela, vocês trabalham juntas, né? Então, uma quando está um pouco mais diferente, mais reclusa, essa que está mais próxima, o que está acontecendo? Só essa pergunta já é grande coisa. As pessoas, às vezes, elas cometem também o suicídio porque elas se veem não desejadas. Quando a gente fala não desejada, não é sexualmente falando, né? É não admirada, não tem ninguém que fale um elogio, não tem ninguém que te perceba. São pessoas que elas se sentem invisíveis. O ser humano, quando se sente invisível, ele é capaz de loucuras para que ele possa ter um pedaço de afeto das pessoas. E quando ela não tem, ela entende, eu acho que eu não funciono mais aqui, eu não presto mais, eu não tenho utilidade. E a gente é movido muito por essa ideia da utilidade, da importância. Você precisa se sentir importante em algum nível da sua vida. Se você não se sente importante em nada, você começa a se questionar. E essa importância, ela vem do outro. De novo, exemplo, vocês duas trabalham juntas, vocês sentem a importância de uma em relação à outra, né? Quando você começa a sentir que não há importância nas coisas que você faz, mas não é só você sozinha. Vem do outro isso. O olhar do outro, né? Esse é o primeiro olhar que a gente recebeu quando era criança lá da nossa mãe. Ela pegou a gente, então os primeiros olhares que a gente teve foi da nossa mãe. O nosso primeiro amor. A gente fala às vezes, né? O meu primeiro amor foi fulano, fulana. Mas a nossa mãe é o nosso primeiro amor. Os outros vêm depois. Então esse primeiro amor que é a mãe são os primeiros olhos que você vê. Tem crianças que não têm. E elas buscam isso a vida inteira. E parece simples, né? Mas às vezes esse simples olhar aqui, ela não teve. Então ela vai buscando isso durante toda a vida, nas relações, nas pessoas. E quando ela não vai encontrando isso, aí ela começa a se questionar. Qual é a minha importância? Qual é o meu valor? Onde é que eu funciono? Então, você me perguntou sobre gatilhos. A nossa cultura é uma cultura que tem medo de falar da morte, porque se fala, dá uma ideia de que você está agorando. Falar da morte é atrair, né? Mas a gente está na ideia da morte desde que nasce. A gente vai fingindo que não está vendo. Não quero pensar nisso agora, não quero pensar nisso agora. Vai lembrando quando vai ficando com uma certa idade, seu corpo está dizendo tem alguma coisa mudando, está chegando próximo de alguma coisa. E aí essa ideia da finitude. Mas a gente está na finitude desde que nasce. É a gente é o que eu digo, as fantasias, né? A gente vai se enganando aqui. Mas a morte, ela está nos rondando o tempo todo, né? Na psicanálise a gente fala muito que a gente é movido pela pulsão de vida e de morte. Freud fala isso. Já tem outro psicanalista que é Lacan, que ele fala que a gente é movido pela pulsão de morte, porque a gente está sempre procurando a morte o tempo inteiro. No sentido de se arriscar, no sentido de passar dos limites, no sentido de avançar, no sentido de os esportes. A gente sempre está avançando, a gente está procurando um limite. Esse limite ele diz que é a morte. Entendi. Daniel, dentro ainda disso que você falou, tá, a pessoa que já é talvez mais introvertida, que ela já tem hábitos de ser um pouco mais isolada, eu realmente vou ter uma certa dificuldade ali de entender esses sinais, talvez. Sim. Como a gente identificar isso? E realmente, dá sinais? Isso é de verdade? Dá sinais. O importante que a gente sempre fala é que essa pessoa está inserida num meio familiar dela. Em algum meio familiar ela está. Então esse recado aqui é mais para as pessoas que estão com essas pessoas, né? Para que elas possam perceber os seus pares e seus parentes. Eu recebo muito adulto em consultório que fala assim, eu nunca ouvi um eu te amo, homem com 40 anos, 50 anos, mulheres, eu nunca ouvi um eu te amo do meu pai, ou um eu te amo da minha mãe, ou um abraço. A gente entende que cada um tem a sua forma de amar. Mas a pessoa parece que ela não percebeu isso a vida inteira, isso da mãe e do pai, né? Quando eu falo isso, naquele momento ali, aí eu já estou falando de adolescente e criança, né? Podem ser motivos onde ela se sinta desamparada. Nós, seres humanos, a gente se sente desamparado. Mesmo que você tenha o pai e mãe, você, enquanto adulto, você está desamparado. Você se sente com uma ideia de que estou desamparada. A gente quer cuidado, a gente quer o olhar do outro, a gente quer ser, em algum segundo, o centro da vida de alguém. Isso é nosso, não é patológico. Não é carência, não, é do ser humano. Todo mundo quer, né? Então, para algumas pessoas, elas não têm isso. Então, esse recado aqui, na verdade, vai para as pessoas que estão próximas de perceber os seus parentes, os seus filhos. Fale com seu filho.
fale com seu sobrinho, fale, só falar, né? Você não precisa ser psicanalista, ou terapeuta, ou psicólogo para isso. Falar, conversar. O que você está sentindo? Essa pergunta muitas das vezes não acontece na família. Poucas pessoas fazem para os filhos, ou ao contrário. O que você está sentindo? Já vem julgando, né? Você está sentindo, você está errada, não pode. O que você está sentindo? Essas perguntas, é por isso que eu digo assim, que é muito simples você perceber. Porque cada um vai dar um sinal diferente. Tem pessoas, não sei se vocês já ouviram falar de pessoas que de repente no meio de vocês estavam muito felizes, de repente vocês recebem uma notícia que a pessoa se suicidou. Como assim, gente? Tava tão alegre ontem, tava tão feliz, aí você vai fazer um retrospecto, você fala, será que ela estava se despedindo? Será que ela estava... E para algumas pessoas tem esses rituais de despedida mesmo, de mandar mensagens, você até hoje foi maravilhosa, aí começa a fazer esse círculo e manda para as outras pessoas também, cartas. Quando a gente está escutando em consultório, a palavra morte, a palavra não faz mais sentido, não quero mais isso. A gente fica sempre com uma escuta bem cuidadosa sobre isso, de que pode ser ou não, mas quando começa a vir, a gente fica bem alerta, porque na sociedade que a gente está hoje, no mundo que a gente está hoje, assim, de muita informação, de muita cobrança para tudo, você tem que ser perfeita em tudo. O homem tem que ser perfeito em tudo. As pessoas não dão conta disso e não vão dar conta disso. Isso é impossível. Então, as demandas todas, elas vão acontecer. Um monte de gente vai querer um monte de coisa de você. Você vai acabar tendo que precisar entender e fazer o filtro. Mas como se você desde pequena é criada, no sentido de que você tem que ser tudo? A mulher tem que ser Mulher Maravilha, tem que ser tudo, ela tem que ser... O cara tem que ser... Ele não vai dar conta e ela também não vai dar conta. Só que muitas das vezes eles não sabem, porque a sociedade está dizendo outra coisa. Então essa pressão toda em cima do indivíduo também favorece com que cada um se sinta sozinho. Cada um de nós aqui, a gente pode se sentir sozinho se a gente entender que eu não estou correspondendo ao outro. Quantas pessoas a gente vê que reclamam, né? Eu não dou conta, eu preciso sempre estar recebendo uma orientação do outro porque eu não sei fazer sozinha, ele não sabe fazer sozinho. Está muito preso nesse lugar. E aí quando o outro também te oferece a indiferença, né? Porque de fato o contrário do amor é a indiferença. Né? O ódio você ainda tem vínculo. Né? Então, Lacan traz até o nome que ele inventa, né? Amor-ódio. Né? Eu te odeio tanto porque te amo. Né? Você me faz me perder aqui. Agora a indiferença. Muito, total. Freud até diz que, na verdade, o ódio veio primeiro por conta da questão nossa agressiva, primitiva, e o amor veio para dar uma apaziguada nisso, né? Mas a fala, conversar. E cada um dentro do seu vínculo percebeu o que está acontecendo de diferente do seu amigo ou amiga ou familiares. Mas eu falo muito familiares e família porque os pais também estão sendo cobrados para ter que dar conta de muita coisa. E as crianças acabam videogame, internet, né, vendo essas coisas todas, porque os pais chegam em casa super cansados também, entendo. Mas é preciso fazer um esforço, nem que seja para cansado ou não, para perguntar: você está bem? Como você está? Esse está bem faz uma diferença enorme, porque lá no consultório eu escuto isso. Eu nunca ouvi quando meu pai chegava do trabalho, abrir a porta e olhar para mim. Adolescentes? Adolescentes, e inclusive... Crianças, tem casos? Eu tenho uma paciente, inclusive, claro, né? Mas ela é até meu xodó. Ela tem 13 anos, né? Ela chegou para mim por conta da indicação de um amigo e a manobra eu falo primeiro com a família, depois falo com o adolescente. Conversando com a mãe, ela me deu toda uma ideia de quem era, então eu imaginei que chegaria uma menina, tipo, abrindo a porta, toda encapsulada, capuz, do jeito que ela falou. Eu falei, meu Deus, né? Abre uma menina com um cabelo rosa, uma camisa de rock, cheia com um sorriso daqui. Eu falei assim, não é a pessoa que eu tô vendo. Não é a pessoa que a mãe desenhou para mim, não. E aí ela começando a falar, uma menina toda retraída, mas toda dócil. E aí ela falando, eu conseguia visualizar as marcas, né? Porque ela marcou com cortes os braços, né? E aí, com todo um cuidado, né, para conversar com ela, e já nesses primeiros momentos, já abordando, né, eu tô percebendo que tem uns cortes, deixa eu ver, deixa eu perceber. E ela, não, mas ela falando assim, brincando, né? E aí você vai tocar, você tem que pedir permissão, né, claro.
E aí a coisa foi andando de uma tal maneira e que a gente precisou dar nome. O que você tentou fazer com isso? Ela precisa dizer. O que foi isso que você fez? Ela não conseguia dizer suicídio. O que é isso que você fez? Ela, aquilo. Aquilo o quê? Hoje a gente precisa que você diga o nome para isso. Uhum. E aí ela falou suicídio. Aí ela falou suicídio com a voz embargada, quase chorando, mas ela falou. Quando você fala, você dá nome para isso, isso deixa de estar no seu imaginário. É como se para a gente ganhasse peso agora. Agora você tem um nome. Isso é suicídio que você fez. Ela fala e ela escuta. Então, por isso que o processo da fala parece simples, mas ele ganha corpo. Parece que a palavra ganha um peso agora. Agora, o que você fez? Suicídio. Por que você tentou isso? Ah, porque eu não queria mais viver. Por que você não queria viver? Ah, porque minha mãe, isso e aquilo, não me ama. Na verdade, era uma reclamação referente à mãe, mas existia um cuidado da mãe. Na verdade, ela queria outras coisas, né? Claro. Mas ela estava se sentindo mais desamparada por conta do pai. Daniel, eu acho que o negócio da vez, assim, porque agora tá todo mundo falando sobre isso, mas a gente está entendendo que vários adolescentes, a gente agora sabe de mais casos, né? Não é? Eu acho que sempre existiu e tudo, mas agora as pessoas estão falando mais sobre isso. Adolescentes, crianças, adolescentes na escola, né? Com vários relatos de realmente se ferir, se machucar. Sim. E aí eu escutei um negócio muito pesado de uma pessoa do meio familiar, né? Dessa adolescente. Isso é frescura. Nossa, é muito ruim ouvir isso. Isso é frescura. Isso. Ela não queria realmente morrer, porque senão ela não tinha feito só isso. Enfim, eu queria que você explicasse um pouco para nós da seriedade que tem isso, mesmo quando a pessoa tem real intenção ou ela já está começando a, né, quando eu chego a me mutilar, que seja, né, com a unha. Eu estou me machucando, eu estou me ferindo, eu estou sinalizando alguma coisa. Quer dizer, né? que não é frescura, né? A pessoa tentou fazer alguma coisa e a atitude do outro, que é isso que você quer saber, né? Como que seria a mas, atitude assim, da... O que esses adolescentes estão sinalizando? Vamos lá, você falou uma palavra que ela é forte, mas ela é necessária, né? Mutilar. Mutilar, literalmente, é você tirar parte do seu corpo. É um corte, mas imagina que você está tirando um pedaço do seu corpo. Então, ela tentou, é frescura, ela só se marcou. Não, você marcou o seu corpo. Exato. Você quer deixar marcado para você e para as pessoas que estão em volta. Você está dando sinais. Tem umas brincadeiras de uns jogos aí, e aí eu já vou entrar nesse ponto também, daqui a pouco, mas antes eu vou responder isso para você, essa questão dessa frescura, né? Existe um recado a ser dado. O jovem vai utilizar o corpo dele, de certa maneira. Ou marcando, ou gritando, ou fazendo silêncio, porque o corpo é o que ele tem. Né? O adolescente, nós já passamos por lá, imagina um adolescente que precisa de um dinheiro para comprar uma bala, né? Para comprar suas coisas. Ele está ali munido de um monte de sonhos, quer fazer um monte de coisas, tem o pai e a mãe que está rodeando, cuidando, o corpo dele está mudando porque ele está sentindo que está ficando excitado com isso, excitado com aquilo, o que está acontecendo. Gosto de menina, gosto de menino, gosto dos dois, não gosto dos dois, a televisão fala isso, estão cobrando que eu tenho que ser jornalista ou não jornalista, eu tenho que ser, sei lá, enfim, qualquer uma outra profissão. O que eu faço? Isso tudo está no imaginário nesse momento do adolescente. E é um momento também que ele faz a segunda separação com os pais, que a gente diz, né? A primeira separação é quando ele é criança, ele entende que ele não faz parte da mãe e do pai. Ele é outra coisa. Então a criança está criando forma. Na adolescência, ele precisa, nesse segundo momento, se separar dos pais e das mães, mas não é ficar com raiva. É entender que, tipo, querido, você está virando adulto. Você vai precisar sair debaixo da saia da sua mãe e do seu pai. Você precisa. Então, isso é uma cisão. Então, esse momento é um momento de muito imaginário, muita fantasia na cabeça do adolescente. E aí tem os jogos, tem toda essa questão que vai facilitar o pensamento sobre o suicídio, sobre a morte. Porque ele vai, talvez, ali, ainda tem as drogas, né? Porque ele vai imaginar que nesse âmbito ele está em fantasia. A gente está numa sociedade hoje onde a fantasia ela custa caro. Você vê artistas que cobram muito caro por um show. Se você for pensar, é para ouvir uma música, para estar lá.
a fantasia custa caro, né? Então, para você realizar essas fantasias, para o jovem não é tão diferente assim. Então, eles estão no desafiar limites. Ir ao suicídio também é um desafiar limites, mas é para dar um recado também para os pais de que eu posso fazer o que eu quero, eu estou avançando os sinais, mas é para dar um recado, porque não é para ir sozinho. Grande parte do motivo do suicídio nunca é porque você acordou e deu vontade de se matar. Você quer deixar um recado para alguém, você quer ferir alguém. Você não teve um retorno de alguém de alguma maneira. Vai ser a reclamação que for. Eu trouxe uma coisa, ela não falou comigo. Minha mãe não me ama. Mas sempre vai ser para o outro e não a respeito do que eu Para mim, carreguei a vida inteira, o que eu não estou aguentando ou aguentando até hoje. Sim, é no sentido de um alívio de dor, de alguma maneira, mas aonde eu não estou tendo um apoio que vem do outro, de alguma maneira. Eu estou carregando isso a vida toda porque, de repente, sempre me senti sozinha, desamparada. E aí vamos colocar em situações também bem difíceis, estupros. Não estou conseguindo lidar com isso. Eu não estou tendo apoio das pessoas. Eu não sei o que eu vou fazer. Então, tá vendo? Eu não estou tendo, não sei, eu não tenho amparo. É sempre uma dor que é sua, mas onde você imagina que não vão suportar com você. E aí tem uma questão toda cultural. A mulher, por si só, ela carrega muito isso com ela. A mulher, quando nasce, ela é cobrada, ela não tem um referencial do que é mulher, né? A mulher se reinventa. Sim. O homem, quando ele chega, parece que já está posto. O homem é isso aqui, ó, tuf. A mulher olha para isso e fala, caramba, mas o mundo é masculino e eu sou mulher, o que eu vou ser? Eu vou ter que me inventar. Então, a mulher, ela se reinventa sempre. Então, para a mulher, tem muito essa dinâmica de prospecção e tudo. E você falando nessa questão aí que as mulheres, né, provavelmente, eu acho que os índices que tem aí de procurar em relação à ajuda e tudo, provavelmente vem de mulheres, né? A mulher é destemida, é muito guerreira, ela quer informação, ela quer sair ali daquela situação. Entendo que, lógico, vários homens também são assim. Mas eu até estava lendo aqui, por isso que eu até desviei o olhar aqui, eu estava lendo que no Brasil, num espaço de tempo aqui, de 2019 a 2020, tem uma estatística, isso é dados, né? Que 78% dos casos foi do sexo masculino. Por quê? Tem alguma sinalização? Tem algum estudo? Eu tenho recebido casos de mulheres. Os meninos, não sei se tem alguma coisa a ver com a questão da potência, de uma cobrança de potência deles. Os meninos estão usando medicamentos e drogas cada vez mais cedo. Então, a utilização, inclusive, de Viagra com garoto com 13 anos, 12 anos. Eu não sei se, de repente, no caso dos meninos, seja a incidência de drogas. Incidência da fácil negociação das drogas, né? O das meninas, quando eu recebo, sempre é uma queixa afetiva. É uma queixa de que ela se sentiu desamparada, não amada. Término de relacionamento, o próprio violência sexual, alguma coisa que não houve um retorno afetivo. O dos meninos também, mas sempre tem alguma coisa relacionada a drogas. Mas no meu caso, no meu consultório, eu recebo mais meninas. O seu meio, a procura, né? Por então, ajuda. pode Será ser... que não seja por isso? Os homens não procuram ajuda? Também. E as mulheres Exato. Têm ajuda e, né? Exato. Você falou uma coisa importante, mas isso é verdade mesmo. Ele, como seu consultório tem mais mulheres... Bem procurando ajuda. E os homens... Mais. Eu me viro sozinho, eu dou meu jeito. Isso. Isso é coisa de louca, isso é coisa de histérica, que na verdade o histerismo é dos dois. Menino não chora, menino não vai, né? Não esse procurar ajuda, menino não... Adoeceu as pessoas mesmo, né? Homem não faz isso? Homem não chora, homem, não é? Desde criança. E isso causa para ele, isso é um peso para ele. Muito. Porque o machismo, ao mesmo tempo que para eles, em algum momento, pode achar que sou o varão, mas esse varão é o peso dele. Sim. Porque ele não dá conta. Ele não vai dar conta de ser isso tudo que ele está dizendo, que estão dizendo que ele vai ser. Senão, aos 30, 40, 50 anos, chorar. por exemplo, ele já vai ter problema de disfunção erétil. Ele tem que aceitar isso. Algum não. Mas o corpo dele não vai dar conta para isso. E aí, numa sociedade onde cobra uma questão fálica... De algum jeito... então, se ele não reconhece e diz, o meu corpo não vai dar conta, eu vou precisar fazer com isso com o que eu tenho. Ele tem que ser criativo. A mulher não é criativa? Ele tem que ser criativo com ela. E ser sincero. E senão, não vai dar conta.
Não vai suportar. Então, é fantasia achar que eu vou ser o varão até os meus 100 anos. Não vai ser. E eles não conversam entre eles, né? Mentem. A verdade é essa. E não vai ao consultório mesmo, não procura ajuda. Quando procura, é a esposa ou a namorada que mandou. Sim. Os 2 meninos que eu Em recebi, 18 e condição 19. de vamos continuar se Exato. você procurar Só se ajuda. você se tratar. né? Precisa da ação da mulher dela Isso. junto. Aí, tá. Ele mesmo ir lá procurar sozinho? Tem casos assim? Difícil, Muito difícil. raro, né? Já teve quando me procurou com término de relacionamento. Procurando entender por quê. Mas para retornar para o relacionamento dela, né? Não para tratar de questões dele. Sempre tem o dedinho da mulher ali. Exatamente. Alguma coisa conjugal. Não é para tratar de coisa dele. Que ele precisa ver. Não. Difícil, né? Muito forte, né? É. E aí? Vamos perguntar pra ele de um caso. Já teve algum caso que te marcou? É o caso dessa menina que eu estava contando, porque hoje ela faz teatro. Ela, inclusive, nós gravamos uma poesia juntos, né? Eu fiz isso como a título de tratamento mesmo, né? Vamos gravar uma poesia juntos. E aí ela fez a metade, eu fiz a outra metade, para dar a ideia para ela que, tipo assim, nossa, até o meu psicanalista quis gravar algo comigo, né? Quis dar voz para mim. Então, assim, ela, para mim, eu tenho contato com a mãe dela, a gente tem sessões, hoje a gente diminuiu, é de 15 em 15. Mas ela, na verdade, ela é uma menina que ela só é ela. E ela se sente diferente, a escola, os colegas diferenciam ela, porque ela usa um cabelo rosa. Porque ela é uma garota inteligente de 13 anos e já fala de vários assuntos. Então, na verdade, ela é uma mulher tentando se encaixar num meio onde as outras pessoas não são. E aí isso tudo traz um conflito para ela, porque ela não tinha outra adolescente para conversar. E Dani, na psicanálise, como que isso vem tratado o suicídio, né? Como que isso, qual que é a metodologia de tratamento? Como que funciona? É na psicanálise que essa pessoa que tem esse indício vai primeiro? É alguma outra linha de tratamento? Como que funciona? A pessoa ela pode procurar linha de tratamento que ela se identifica. Eu não posso dizer, de repente, que a psicologia não funciona, que a psicanálise não funciona, mas assim, na psicanálise, a gente, como precisa ouvir o sujeito e o que a gente está ouvindo dele é o próprio inconsciente, é o inconsciente que está falando, não é o consciente, né? É o inconsciente que está saindo o tempo inteiro. Aquela imagem que vocês veem de iceberg, né? É o inconsciente lá embaixo, né? Mentira. O consciente ele está o tempo todo aqui. Então, os sinais, a maneira como a pessoa está falando, e aí tem, em alguns especialistas que falam assim, né? O psicanalista não é o fiador da vida do paciente. Em que sentido? A gente não estaria ali para ficar tentando fazer com que o sujeito viva. Entre aspas. Porque a psicanálise ela é movida pelo desejo do sujeito. Sim. E aí se ele fala, eu quero morrer, é o desejo dele, aí você pensa, o que eu faço? Mas, muitas das vezes, o sujeito ele tem desejos que a gente acaba auxiliando para que ele não cometa loucuras. E a morte é uma delas. Então, não é sobre, eu estou dizendo que a vida dessa pessoa, ela precisa ter valor e aí eu estou dando. Eu preciso que ela perceba que ela tem outras possibilidades para que ela possa não pensar sobre isso, porque ela está pensando sobre isso, sobre um fim do túnel. Vamos pensar então sobre as outras coisas para que você não chegue a pensar sobre o fim do túnel? Porque, de fato, a gente entende que a vida é da pessoa, né? Mas existe uma máxima de que é a vida. Muitas das vezes o paciente, ou analisando, ele não sabe o que ele está fazendo. Ele não sabe o que está pensando. Ele está desesperado, ele está em loucura. Aí você vai ficar numa posição engessada. Você quer morrer? Então tá bom. Então tem medidas que a gente faz, né? Quando vem com esses pensamentos, a gente aumenta uma sessão. Tem o telefone da família, a gente entra em contato, precisa... As sessões são assim, conversando? Tem algum exercício, alguma coisa que... Não. É mais uma conversa, né? A minha dinâmica é assim, eu saio de uma posição engessada, que às vezes as pessoas acham que fica só... Não é. Anotando. Não, então você precisa, porque você dá liberdade para o sujeito trazer coisas, né? E nisso eu estou observando ali. Você precisa criar uma intimidade. Se você não cria intimidade, não acontece a coisa. Então, você precisa, e aí você percebendo sinais, você precisa falar com os parentes próximos, com amigos. Geralmente sempre é a indicação de alguém, né? Que procura. Caso não, sempre tem um telefone. Mas saber qual é o meio que essa pessoa está. De onde ela está vindo. Porque não adianta nada, de repente, você está tratando a pessoa e ela está num lar onde o pai e a mãe
são violentos, cometem loucuras, então não adianta, né? Então precisa. Não é só o sujeito que você escuta, dá trabalho. Você tem que saber onde ele está, o meio em volta. Não preciso ir lá. Eu preciso saber onde ele está. Então essas medidas, assim, é você percebendo. E aí você aumenta uma sessão, ou você combina, dependendo da disponibilidade e até da idade e sua, uma sessão no parque, para que a pessoa, de repente, você está vendo que às vezes a pessoa ela não sai de casa e ela só quer fazer sessão com você online. Marca um dia para sair, num horário que não te atrapalhe na sua agenda, num parque, faz a sessão, tem como fazer, não é difícil. Mas só o fato dela sair, aí você observa ela em outro ambiente. Então tem medidas, não é tão trabalhoso. Para sair dessa ideia engessada do consultório, da pessoa chegou. Mudar de ambiente. Ela está indo lá para ter acolhimento, mesmo que você seja estranho. Dani, e para quem nunca viveu, né, uma sessão de psicanálise e tudo, como que é o primeiro passo? Como que acontece? Mais uma escutativa? Essa pessoa pode esperar o quê de uma primeira sessão? Como que vai ser isso? A primeira sessão é sempre o início de tudo, né? Ela é inaugural tanto para o analista como para a paciente. Nesse primeiro paciente, analisando, é mania de falar paciente. Nesse primeiro dia, você já precisa ali criar um laço. Tem uma coisa que a gente chama na psicanálise que chama transferência, que é essa intimidade. Sabe aquela ideia de tipo assim, não fui com a cara daquele terapeuta. Não fui com a cara do paciente. Não foi com a cara porque de repente esse paciente se parece com alguma coisa. Com alguém, ou ao contrário, né? Ou o analista se parece com alguém que essa pessoa não gostava. Tem alguma referência. A gente chama transferência porque você vai viver na clínica os mesmos afetos que você vive fora. Então, se eu tenho uma relação de amor com as pessoas em volta, eu vou tentar fazer isso com o analista. Via de regra, o analisando ele vai ficar tentando fazer com que o analista aceite ele. Ele está lá para me aceite. Então, vai tentar de alguma maneira, vai fazer piadas, vai brincar, vai dar presentes, vai tentar se aproximar. E se você está numa posição... A pessoa está tentando. E você... E o contrário, quando essa pessoa vai super resistente, mas vai? Facilita muito o trabalho. Porque na resistência, nós já estamos em resistência. Todo mundo sempre já está em resistência na análise, sempre está. Mas ela está indo forçada, mas ela está lá. Você precisa cutucar. Você precisa trazer ela para você. Né? Por conta das estruturas psíquicas, você vai entendendo que tem pessoas que são mais assim mesmo e outras que são mais abertas. Mas não quer dizer que essas que são mais abertas, elas estão literalmente também não resistentes. Elas estão mostrando o que ela quer que você veja. Para, de repente, não aparecer o que elas não querem que você veja. Né? Tem uma estratégia. Só que esse aqui já está dizendo, não quero que você veja nada mesmo. Então, você vai entendendo isso na maneira que você vai conversando com a pessoa. Né? O olhar é sempre um olhar geral. Uma escuta de tudo. Então, esse primeiro dia pode ser traumatizante na vida do paciente, sim. Do analisando. Mexendo em feridas, né? Pode ser que não seja a primeira vez. Eu vou tocar nisso de novo. Não é? É doloroso, é um momento difícil. Sim, é por isso que a psicanálise ela acaba sendo um pouquinho mais dolorosa, porque é você cutucar nessas questões com sensibilidade e respeito ao outro, porque se ele está ali, ele está te autorizando a mexer na dor dele. Então você precisa ter tato para fazer isso, porque é isso que vai auxiliar esse sujeito a melhorar. Parece estranho, parece masoquista, né? Mas, dá um exemplo, estupro, né? A menina ou o menino, eles precisam, inclusive, reconhecer que houve o abuso sexual. Sim, houve, ok. O que é isso? Relata isso. Como isso aconteceu? Precisa, né? E tem que ter paciência. Porque nesse relatar, que aí essa pessoa, eu tenho uma amiga minha que ela fala, vai gastar esse assunto. A ponto de que para ela ou para ele isso não é... Sofrido falar, né? E aí vai precisar. De várias sessões para conseguir contar. Vai, porque isso pode reverberar em várias outras situações que essa pessoa está passando. E nesse momento, inclusive, você já conseguiu ouvir alguma coisa sobre uma tentativa de morte, um suicídio, pensamentos, né? Ficar de olho nessas situações. E pessoas que chegam, às vezes, com o assunto já muito resolvido, fui estuprada aos 13 anos e aos 14 também pelo pai e pelo meu tio, e tá tudo certo. Daniel, mas é o pai delas. Como é que é? Não, mas não deveria estar.
Preciso É falar. sobre tratar como realmente é. Não, houve um problema É ali. o seu pai. Foi o seu tio. É isso mesmo. Então, dá um trabalhinho, mas é uma posição interessante. Você falou da psicanálise, é um segurar numa mão e a outra você apoiar a pessoa. Você mesmo vai dar uma cutucada, mas você tem que estar ali segurando ela. Entende, ele? É essa posição. Tem que ter muito respeito. Tem que saber escutar, que eu falo. E é um exercício diário isso. Né? Não é... Daniel, e para o familiar, nós, amigos, né, pessoas do meio dessa pessoa que pode ser que ela esteja com esses sinais, que ela dê esses indícios. Como realmente nós devemos agir? Como é que deve ser a tratativa? Né? Fora consultório, as pessoas mesmo, a rede de apoio. Você falou rede de apoio, não procurando consultório, então não indo para psicólogos e psicanalistas, Não, pode ser né? que ela vá também, né? Mas como nós aqui de coadjuvantes dessa cena, né? Dessa vida, como que nós devemos agir quando a gente percebe? Precisa meter a colher. É isso que eu sempre achei. Prometer, né? A gente não pode... Precisa Não. estar mais próximo. É Porque verdade. muitas das vezes a pessoa está fazendo isso para saber o que você faz com isso. Pra chamar atenção. Sim, e chamar atenção nesse sentido, chamar a atenção para Forte mim. mesmo, de vida, né? Eu estou dando sinais e eles nem aí para mim. Tem essa coisa Tá também tudo de... bem pro meu amigo eu falar que pode ser que a gente eu preciso, não se vê eu mais? preciso- Como é que a gente ama, né? A gente ama assim também. A gente oferece algo para o outro para ver o que o outro vai fazer com isso que eu estou oferecendo. E aí, em cima disso, eu penso, ué, se diz que é o amor que eu sou o amor da vida dela, eu faço isso tudo, e olha o que ela me entrega, como assim, né? Não tá coerente. Então, para você, isso é o amor da sua vida e é isso que você faz? Esse é o mesmo nível da questão também, em alguns aspectos do suicídio. Ver o que eu faço com isso. Por isso que nunca pense que seja frescura. Claro. Procure saber por que a pessoa falou aquilo, o que ela quer com aquilo. Está chamando atenção por quê? E aí tem sempre alguma coisa por trás. Mas é um invadir nesse sentido, de procurar saber o que a pessoa quer com isso aquilo. Por que foi aquilo? Alguns pais não perguntam porque tem medo de ouvir. Eu não fiz porque o senhor ama mais o fulano. E às vezes nem ama, mas às vezes também não ama mesmo, não. Faz diferença. Porque queria um menino e nasceu uma menina. Aí aquela ideia fica reverberando na vida da pessoa o tempo inteiro. Queria uma pessoa e veio outra. Tá vendo? É por isso que meu pai... Então, esses pensamentos é fantasia. Porque ele não chegou a dizer, ele não falou claramente. Tem uns que falam, né? Mas não chegou a falar claramente. Aí a pessoa fica naquela fantasia durante anos de que meu pai não me amava, amava mais o outro. E às vezes não era na visão dela. Só que isso já é um motivo para... Por isso que a questão da conversa. Ter dúvida, falar dos afetos. Falar dos afetos não é fraqueza. A nossa cultura coloca como fraqueza. E aí, nesse sentido, a mulher acaba sendo mais forte porque ela fala. E quando não fala, ela é obrigada a falar, né? Quando ela não fala, o corpo fala. Porque começa a ter dores, enfim, o corpo sente. Então, precisa falar. É a cultura do falar, do dizer o que está sentindo. Então, essa questão mais próxima é invadir mesmo, no sentido de o que está acontecendo, sem medo da resposta. Por você, né? Você não se sente amada, você não se sente amado, houve alguma coisa que aconteceu. Dá palavras para a pessoa. Daniel, e quando infelizmente, né, acontece com alguém do nosso meio, alguém querido, ou alguém nem tão próximo assim, mas você sente com isso, como que essas pessoas que ficam, como buscar ajuda, como que tem que ser com essas pessoas, o que a psicanálise, como ajuda, se ajuda? Fica um vazio ali, geralmente vem uma culpa, né? Ainda mais quando não teve uma resposta do porquê, a pessoa fez e cada um começa a imaginar o que foi. Não deu sinais, ou deu sinais e deixou algo subentendido. Então, sempre vai ficar, talvez, nesse sentido aí, um buraco de não sei porquê. Mas tentar se livrar disso, senão eu fico preso a isso. Eu não vou ter essa resposta. Entender que isso aconteceu. Diante disso, o que nós vamos fazer agora com a nossa história? É auxiliar a pessoa nesse sentido dessa falta que ela não vai ser ocupada de novo. É um parente querido, um amigo que se foi, e é um pedaço de nós também. Sim. O amor, eu amo alguém, eu amo um pedaço de mim nessa pessoa. Eu me identifico com ela. Então, quando ela se vai algo de mim também.
Então, é uma dor que é em todos que estão em volta, estão sentindo. E que cada um talvez aí vai entrar num processo de se culpar, talvez até, enfim, não sei, o contexto pode ser até que, em alguns casos, houve negligência da família mesmo, que não quis ouvir, né? E aí se foi lidar com isso. Dani, é um assunto muito complexo, muito difícil, mas é uma dúvida, eu acho que de todo mundo. O que realmente essa pessoa sente no ato? É um excesso de adrenalina? É um vazio sem esperança? O que é? Muitas igrejas, completando a sua pergunta, muitas igrejas julgam e falam que a pessoa vai pro inferno e tudo, né? É bem complexo demais, pesado, né? Muito pesado. E assim, muitos falam fica que fica assim, não, a pessoa suicidou, tirou a própria vida, vai pro inferno. Muitos falam que na hora do ato, né, veio o demônio. E eu já ouvi falar muito isso em igreja, algumas igrejas. Bom, a psicanálise, assim, a religiosidade, a gente entende que ela existe, respeitamos, né? Bem pertinho. Mas não tem aí uma... o sujeito pode ter a religião que ele quiser, né? Não se trata dessa é certa ou errada. É a relação que ele tem com isso que nos interessa. A relação com esse Deus, ou essa deusa, ou esses deuses que nos interessa, se isso aliena o sujeito ou não. Tem muito isso mesmo das crenças de dizer que o pós-morte, né, os egípcios, né, enrolavam, colocavam lá joias, pagando a morte. Né? Então é sempre um mistério. Eu vejo que muitas das vezes dizem você vai para o demônio, você vai para o purgatório, no sentido de assustar realmente a pessoa, né, para que ela não cometa isso, mas aí acontece isso que você comentou, de quando vai ao ato e aí o familiar pensa, pronto, acabou com a família porque essa agora está lá naquele lugar. Então, essas crenças, né, elas acabam dificultando muito mais ainda e a fantasia fica muito mais pesada. Eles querem passar medo para a pessoa não fazer e prejudica muito mais, né? Cria aí uma ideia realmente do não falar, inclusive, sobre a morte. Então, o que esse sente próximo de pessoas que cometeram e que eu tive acesso, elas diziam que era uma espécie de um desespero que a cegavam. Né? Como se fosse um ataque de ansiedade, um ataque de pânico, onde o corpo começa a pulsar, a pessoa fica em estado de paralisada, de uma certa maneira, mentalmente falando. Ela não consegue ver uma outra solução a não ser aquilo, diante daquela situação que ela está passando, e é muita coisa que passa na cabeça dela, ou dele. Mas tem aqueles que você vê que eles vão fazendo isso também de forma ritualística, né? Então também tem essa questão, eu estou dando sinais e ninguém está fazendo nada, eu estou indo. Tem um ritual também. Então, mas o que se sente lá, próximo a isso, de quem eu tive acesso e não conseguiu, né, o suicídio, é esse desespero mental que a cega e é como se fosse também um excesso que a gente chama na psicanálise supereu, né, que é um excesso do julgamento. E existem também, só complementando, não sei se isso, né, é real, mas existe o suicídio que é cometido enquanto a pessoa está, né, sob uso de álcool, de drogas, né, no excesso de tudo isso. Seria inconsciente? Você fala esse suicídio que é de situações... Viu que eu falei mais cedo da pulsão de morte? O ser humano procura a morte o tempo todo, né? Então, desses meios que você sabe que são vícios, e de alguma maneira está te degradando, eu não sei se eu consigo entrar nesse aspecto dizendo que há uma busca consciente da morte. Sim. Mas o sujeito sabe que ele está fazendo mal a ele. Nesse sentido, eu estou talvez aqui tentando acelerar o processo, ou não. Ou, de repente, esse vício, porque na psicanálise, não é que sejam vícios, né? Às vezes, esses lugares onde esses sujeitos procuram vias para a fantasia, é o que ainda está sustentando o sujeito. Então é muito delicado. Pode ser um caminho como pode não ser. Mas eu entendi que você fala desse suicídio de você ir se matando aos poucos, né? É isso que você quis dizer, no sentido de também, a morte. Né? Mas você foi até mais além da pergunta. Muito bacana seu raciocínio. E também na questão de quando realmente ele comete suicídio estando alcoolizado ou drogado, né? Porque talvez ali ele já
já não está com o E consciente aí criou a funcionando 100%, coragem, né? né? E fez. Ele já porque está com dá- tudo Dá potencializado um ali, efeito né? alucinógeno, né? Isso, exato. Você não tem uma coisa que a gente chama do o limite. Você perde a noção do limite, literalmente. Exato. Não tem. Você está em fantasia. Então, pessoas querem pular de prédio, voam, se jogam. Ela está em fantasia, total fantasia ali. E aí, só que a fantasia está só na cabeça dela. E isso reflete algo muito pontual, talvez, e não de tudo que ele carregava e queria, e não sei. Não, é um momento. Momento. Tem pessoas que pontual. não têm a questão do coma alcoólico, Aham. né, a própria overdose, nesse sentido, saiu do controle. Eu acho que eu vou ter o controle, não vou sair do controle, né? Eu acho que também tem alguns casos, não todos, de pessoas que tentam o suicídio no sentido de chamar a atenção, né? Mas talvez acreditando que pode ser que vai conseguir reverter até o último momento. Algumas pessoas, Entendi. não todas. Mas é um desafiar da morte o tempo inteiro. O que você acha que contribui para a saúde mental degradar, ficar mais fraca, assim? Vamos lá, saúde mental, né? Quando a gente fala de saúde mental, sempre uma dúvida, né? O que seria uma mentalidade sadia, né? Diante de tudo isso, né? Para algumas pessoas, gritar e falar muito, para ela está sendo saudável, porque se ela aprende, ela fica doente, né? Para outros, Isso aí entra temperamento, né, Dani? É. Você estuda A temperamento? Ana ama Sou temperamento. louca por temperamento. Eu Então, fico analisando as pessoas, eu falo, você é colérico, Eu sou analista você de é perfil. fleumático, você é melancólico, você é... Eu falo, eu Barato. analiso as pessoas. É sério. Olha, o futuro psicanalista aí, Eu ó. amo, eu te falei, eu vou fazer psicanálise, eu ainda vou fazer. Faz muito bem, assim, Entender meus para você, para você se entender enquanto pessoa, até como é que você funciona. Para você não ter que ficar, às vezes, buscando coisas que não é de você que você está fazendo isso, né? Está tentando imitar alguém ou ser outra coisa. Mas a saúde mental, a gente sempre pensa assim, olha, o que de uma certa forma pode contribuir para que você se sinta confortável mentalmente? É sempre bom, trabalho ok, mas algum nível de diversão e prazer. Seja ele qual for, ou uma música, ou um piano, ou um caminhar, isso já facilita para que você saia do ambiente do produzir todo dia. Já viu pessoas que falam assim, casei com trabalho. Uhum. Ela casou com trabalho, mas ela vai precisar arranjar um tempo para ela poder se divertir. Esse se divertir está dentro da agenda, ela não pode ser um encaixe na agenda. O trabalho só vai acontecer bem se ela se divertir. Porque se ela está casada com trabalho, um dia esse trabalho vai se tornar sacal para ela. Por quê? Porque existe uma coisa que se chama pulsão sexual. Estou falando sexo em si, né? Sexual no sentido de prazer, busca de prazer, né? Conforto. Se isso não está sendo satisfeito, você vai adoecer. Não necessariamente fazer sexo, mas ler um livro, sair, se divertir. Se você não faz isso, você está podando a sua estrutura psíquica e você vai adoecer. É fato. Vai contribuir com pensamentos intrusivos, negativos, você vai ficar cansado, você não vai dar conta das coisas, você vai começar a se autossabotar. Você não dá conta. Você precisa fazer. É uma obrigação, seja ela qual for. Então, vamos trabalhar, mas vamos se divertir também. Divertir não é opção. Quando você não faz isso... É obrigação, tá vendo? Nosso cafezinho da tarde? Isso, quando você... É necessário. É questão de sobrevivência. Tem hora que eu preciso dela para um cafezinho. E, amiga, pelo amor de Deus, vamos tomar um café. É a minha terapia, é a minha psicanálise. Mas esses momentos precisa ter, não é uma opção. Eu vou fazer isso porque eu acho que... Não, você tem que colocar isso dentro do seu dia, porque isso se chama pulsão sexual. Nossa, quando você tá naquele dia assim... Você reprime isso. Eu só preciso de um café com uma amiga. E não, tem hora que a gente até chora junto, né, amiga? Não, vamos chorar junto. Mas é gostoso. Porque a troca então, é boa, isso né? aí é o que a gente chama de sexualidade, né? Na psicanálise, que o pessoal às vezes fala assim, nossa, a psicanálise só fala em sexo, né? Mas o sexo não necessariamente o sexo genital. Sim. É essa coisa de conversar com um amigo, falar, isso que dá tudo prazer. é sexualidade. Exatamente. Então, o que te dá prazer e você sente que te passa. Procure. Isso é a nossa zona de recuperação, amiga, entendeu? Pra gente não entrar em burnout, a gente precisa da zona de recuperação, não é? Tem que ter. A nossa dose de energia pra voltar. Exato. Exatamente. Eu acho que essa foi, inclusive, a maior sacada, viu? Da nossa entrevista aqui, do nosso momento. Porque a vida é linda, a vida é tudo isso, né? Que a gente tem, as pessoas que a gente tem, os momentos que a gente constrói, que a gente
passa por aqui. Essa jornada é bonita demais, né? Eu não sei quem fala, que eu esqueci, mas a vida é muito... Como que fala? Você vai me ajudar. A vida é muito pequena, a vida é muito curta para viver tão pouco, alguma coisa assim, Isso sabe? a vida realmente é curta, Carpe né? diem. E é curta mesmo, né? A expectativa de vida de um humano, 100 anos, 110. Pegando os 10 primeiros e os 10 últimos. 10 primeiros você tá criança, os 10 Sim. últimos, 80, 90. Já tá Então, você dependendo de ó, alguém. já diminuiu aqui. Já com limitações, né? Às vezes. É incrível mesmo. Então, e Deus é tão bom. Deus é bom o tempo todo. Deus cuida de tudo a todo momento. Isso. Então, eu acho que a gente precisa se apegar nisso, né? Lindo demais esse papo, nossa. Foi ótimo. Dani, fala só uma pincelada bem rapidinho sobre os temperamentos, para quem tem interesse. Rapidinho, só uma como é que fala? Uma descrição pequena de cada temperamento. Somos 4 temperamentos, né? Ou tem mais? Mais ou menos. Eu não sei. Na psicanálise a gente trabalha com a gente chama de estruturas, né? Estrutura psíquica. Então, não chega a ser nem estruturas de personalidade. A gente chama de estrutura psíquica. Neurose, para conforto de todos nós somos neuróticos também, tá? Não significa que somos loucos, é porque é o nome. Neurose, você tem a psicose e a perversão. Perversão não no sentido da maldade, essa coisa, é um nome que é dado. Então, são esses 3 tipos de estrutura psíquica que nos governam de alguma forma. E isso acontece na infância, na maneira como a gente lida com os limites que é dado pelos nossos pais. Então, se de repente não há muito limite, isso pode desencadear um tipo de estrutura na criança. Se há limite demais, também. Mas é sempre um risco, porque você pode ter ali os pais que não estão nem aí, e são crianças que elas mesmas já se imporam limites. Então, são 3 estruturas, né? A neurose, a psicose e a perversão. Na neurose, que é a grande maioria, que tem os obsessivos, organização, métodos. O que você tá vendo? Né? Aí eu tô falando de traço. Né? Personal organizer da academia, Isso. vale? Tem uma necessidade muito grande de estar sempre programando as coisas no geral, né? E tem os histéricos, que não é só a mulher que é histérica, que fala histérica, a mulher é louca. Não. O histérico pode ser homem como pode ser mulher. A gente na psicanálise fala que o histérico é o que movimenta às vezes as coisas. Porque é o que fala muito, ele aprendeu a falar. É aquela criança que reclama da mãe, me dê amor, que é o que a gente espera, na verdade, que as pessoas todas sejam. Há um sofrimento quando você não faz isso, e há um sofrimento também quando você é essa pessoa. Sempre há um sofrimento no sentido, né? Então a gente pode dizer aí que a grande maioria você tem os neuróticos e os histéricos, dentro do grupo da neurose. A intenção é que a gente sempre tenha pessoas que falem muito, que dê recado do que está sentindo. Isso seria o histerismo. É o ideal. É o ideal. Porque aí você tira o outro de estar na fantasia tentando adivinhar o que você está sentindo. Sim. Né? Facilita muito. Nossa. Então, isso é o que a gente espera, mas tem pessoas que não são assim. Tem pessoas que elas são mais esperando que alguém adivinhe. Então, tem essas 3. Tá? Esses 3 estruturas. O Freud. Lacan, ele coloca 2, porque ele pega 2 dessas e coloca num grupo só, mas aí são coisas mais específicas. Aí eu te explico depois. Entendi. Você pode dar uma aula sobre mas é sempre bom. temperamentos? É sempre bom. Acho que auxilia a pessoa a entender como é que ela ama. Freud dizia, como você falou de saúde mental, que o ideal seria o sujeito conseguir entender como é que ele trabalha melhor e ama melhor. Quando ele fala trabalho, não é trabalho só. Trabalhar é viver, movimentar, se relacionar. Sim. E o amar cada um vai amar de uma forma diferente. Cada um vai ter o seu amor diferente. Então, você conseguir fazer esse acordo com o outro, entendendo como vocês se amam, já é alguma coisa. Porque nunca vai ser o 100%. Ninguém vai ser o 100% para você e você não vai ser 100% para outra pessoa. Não vai. Quando você já entra na dinâmica entendendo que, tipo assim, opa, alguma coisa eu já vou perder mesmo, então vamos fazer com o que a gente tem aqui. É assim que funciona. Se você tentar ficar fazendo com que o outro seja perfeito, e essa palavra para o humano ela não existe, aí vem os sofrimentos. Está tentando uma coisa que não... Aceita, às vezes, que de repente, sei lá, a sua namorada não gosta de batata frita. E se você for em algum lugar que tenha batata frita, oferece outra coisa para ela comer. Entende? Sim. Eu só gosto de mulheres com cabelo curto, mas eu sou apaixonada pela minha namorada que tem um cabelo longo.
Como é que faz, então, gente? Se ela gosta do cabelo longo, né? Não é dela? Então, complicado. já se perdeu alguma coisa aí, né? Dá seu jeito. Você não ama? Você não quer ficar com aquela pessoa? Consegue passar Dá o por seu isso? jeito. Ué. Se faz sentido pros dois, entende? Então, é isso. Freud fala de amar melhor e trabalhar melhor. Por isso que a saúde mental não tem um modelo. Mas seria pelo menos você poder sorrir mais, brincar mais, enlouquecer mais, sorrir, rolar no chão, sair um pouco dessas caixinhas. Ser você mesmo e não ter aquele engessado, né? Exato, isso mesmo. Não ser o que o outro quer que você seja. E tem pessoas que ficam assim a vida inteira. A gente se enfia num padrão das pessoas, O desejo né? A do verdade outro, é né? isso. O desejo do outro. E isso em todos os ambientes, né? Eu tô, exemplo, com o meu cliente, eu tento adaptar o que o meu cliente quer escutar, ouvir. Eu estou na minha mãe, eu quero adaptar para aquele cenário. Eu estou com o meu marido. Eu acho que a gente... E aí a pergunta que a gente muito faz... disso que a gente tem feito, a gente tem adoecido. Aí a pergunta que a gente faz quando entra analisando assim na clínica, né? E aonde está você nisso? Exato. Aí a pessoa... Um pedacinho, cada um você é uma coisa. A pessoa já sai com uma questão da clínica. Tá desintegrado, né? Como se a gente não fosse inteiro. Autêntico. Desintegrado, isso mesmo. Autêntico, exato. Nossa, Daniel, fantástico. Muito bom. Eu que agradeço vocês de poder Muito falar. bom. Tem muito assunto aqui obrigada. para uns 3 pod, viu, né? Viu, né, amiga? Inclusive, pode voltar mais eu amo vezes. esse Só assunto. chamar, Eu sou não tem o menor apaixonada problema. em Eu psicologia. vou fazer uma entrevista com você sobre eu gosto. temperamentos, porque você é doutora nisso. Ah, sim. tá? Aí, ó. Você já comeu essa pipoca? Eu Você conhece essa pipoca? Gente, eu já. Ah, vou comer uma, é porque eu tô me segurando aqui. Não é brincadeira, a pipoqueira, a parcerona Ela nossa. explode. Sempre, Ela né, explode na amiga? boca. É uma boa, né? delícia. Muito bom. É Maravilhosa. perfeito. E Daniel, entrega que você hoje faz as honras Eita! pra gente. Você ganhou o presente da nossa parceira, da LEDs. Gente, Vou olha ler só a um honra. recadinho aqui. Uhum. Lá na... Vou passar o endereço, gente. Pra você que não conhece a LEDs Íntima. Ela fica ali localizada na Avenida Bernardo Saião, número 351, ao lado da farmácia Pague Menos. Pra quem não é de séries, né? Exato. A gente já sabe Todo onde é, mundo mas... sabe. E o Instagram é LEDs Íntimas Séries, tá bom? Lá no Instagram tem tudo que... Tem lançamento lindo, né? De Lançamento. coleção agora. moda Tá praia e perfeita. lingerie, que foi lançado Olha agora que dia bonito. 23 de setembro. Essa Coleção daí tá Encante. perfeita. Dani, seu presente. Obrigado, gente. Nossa, fica até. Vou abrir, né? Foi legal, Tem que Dani? abrir, Foi né? legal? Adorei, gente. Podem me chamar mais vezes. Se é pra falar da Olha, tanto que psicanálise, estamos estou importantes. aqui. Ele veio de Goiânia. Aham. Lógico, nem pensei em Capital. Olha isso aqui, Nossa. gente. Não. Arrasou. Nossa, que lindo. Já sabia quem era o convidado, a LED já sabia Não quem vou era experimentar aqui Calma para não aí. ter problema. convidado. Por favor. Não vou, obrigado. Ai, o Tony tá ali, Vem só cá. olhando. Vou entregar para vocês Ai, também. que chique, não acredito. É para vocês. Aparece aqui. Vem cá, vem cá. Dá um Vem cá. tchau ali, Dá um ó. tchauzinho aqui, ó, Tony. gente. Para vocês, ó. Ele tava ligado aqui. Cuidado, obrigada. Ai, que bonitinho. Meu Deus. Nossa, Ai, amei. Gente do céu, filho. Lá onde eu dou aula e aí essa Obrigada. canequinha Amei, ó. da psicanálise para vocês, gente. Já vai ficar aqui no nosso Sim. pod, viu? Maravilhoso. Obrigada Graças pelo a Deus. carinho de vocês Linda, linda. dois. Obrigada. Te agradece muito. Então, Dani, muito obrigada Obrigado a por vocês. tudo, tá? Obrigada pelo seu tempo, por ter deslocado dessa distância para Foi muito valorizado o tempo aqui com vocês. Que bom. E, pessoal, Segue o Instagram do Diva. Dani também, né, Dani? Passa aí seu Instagram. Daniel.arruaceno. nós vamos deixar aqui marcado, né? Nós vamos deixar aqui É na legenda. complicado, né? Pessoal, comenta, né, nesse vídeo, porque esse assunto é muito importante, é de Compartilha, grande valia, né, compartilha. Isso aqui pode ser um momento especial para quem está passando por um momento difícil ou para a família. E a intenção é essa, levar conhecimento. Às vezes alguém tá até passando e não conseguiu se expressar, nem comentar com ninguém, né? E talvez o vídeo pode ajudar. Exato. Um Ajudar beijo. a falar. Tchau, gente.